Olá, professores. Eu sou a Tamires Matos, eu sou coordenadora da produção de material didático do EAD da Unifaciar. E eu e a Alexandra Manger, que é uma das revisoras de material, preparamos esse conteúdo para vocês, esse tutorial, esse treinamento, para orientá-los da melhor forma possível quanto à produção de material didático, para facilitar o trabalho de vocês. Então, peço que vocês assistam esse vídeo completo, assim como leiam os materiais por escrito e tenham sempre esses arquivos salvos como referências para vocês revisitarem, reassistirem quantas vezes precisar, ir no ponto exato onde você tem dúvida. Então, na descrição desse vídeo no YouTube, a gente tem um sumário com a minutagem, né? A minutagem é como se fosse um sumário de um texto que tem as páginas, num vídeo, o sumário com os minutos em que cada assunto é falado, inicia cada assunto. Então, você pode depois revisitar esse vídeo e, através da minutagem, então na descrição, acessar diretamente o assunto que você deseja. Professores que já produziram material com a gente, seja há algum tempo atrás, seja recentemente, também se faz necessário assistir o vídeo completo. A gente sempre faz mudanças no processo, e do último processo para cá, a gente fez mudanças significativas. Vocês que já produziram material com a gente vão perceber essas mudanças, visando facilitar o processo de produção da parte do professor. Então, a gente fez essas mudanças para facilitar o trabalho de vocês. Então, professores que já produziram material com a gente, por favor, assistam o vídeo também, tá? Não deixem passar, porque senão vocês podem acabar cometendo alguns erros, até por retrabalho, porque não observaram as mudanças que aconteceram. Olá, eu sou Alexandra, professora e revisora de material pedagógico. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao treinamento sobre produção de material das disciplinas EAD da Unifaciar. Estamos muito felizes por contar contigo na produção desse material, nesse projeto que nós temos para 2022. Esse print de e-mail que está na tela é um dos primeiros e-mails que vocês receberam e é um dos e-mails mais importantes. Então, coloquem a estrela no e-mail, salvem esse e-mail, salvem todos os arquivos que foram enviados no anexo desse e-mail, para vocês terem acesso fácil a esse e-mail. Aqui no corpo e-mail tem a lista dos arquivos dos materiais que constam no e-mail e estão numerados, e os anexos estão com o mesmo número referente aqui no corpo do e-mail. Tá? Então, o primeiro é o tutorial em PDF. É importante ler com atenção o tutorial antes de começar a produção. Repito, mesmo que já tenha produzido conteúdos para a gente recentemente. Tá? O tutorial em vídeo é esse que vocês estão assistindo aqui. O plano de ensino é o modelo do plano de ensino que vocês devem usar para fazer o seu plano de ensino. O template, o texto base, é o template em que vocês devem escrever o texto de 11 páginas de cada tópico. Então, não escrevam num Word qualquer, escrevam neste modelo, tá? Mesma coisa para o template dos slides. Então, é nesse template que você deve elaborar os slides para, posteriormente, gravar suas videoaulas com estes slides. O termo de ciência é o termo de ciência de videoaulas, tá? Apesar de a gente explicar aqui também nesse vídeo sobre as gravações e videoaulas, no termo de ciência está por escrito as condições para a gravação, seja em casa, seja no estúdio. O template do questionário. Então, esse template do questionário, você vai elaborar as 9 questões, né, nesse Word, de cada tópico, com a resposta comentada, tá? As 9 questões de cada tópico. O template AVA, tá? Então, você vai preencher neste template AVA, tópico a tópico, os itens que estão em vermelho. A gente vai mostrar para vocês passo a passo aqui neste vídeo ainda, tá? E o template da prova, que é feito no final da produção. Neste template, você elabora as 20 questões da prova com o gabarito comentado, tá? E o acesso à biblioteca virtual Pearson. Então, através desse link, vocês conseguem ter acesso à biblioteca virtual Pearson para pegar as referências para o plano de ensino e também para utilizar as referências para produzir o material de vocês. No plano de ensino, você vai colocar os assuntos que você vai abordar nos tópicos. Os primeiros campos do plano de ensino
disciplina, modalidade e ementa. A modalidade EAD já vem preenchido. A disciplina, você coloca o nome da disciplina que está exatamente idêntico ao que foi enviado para você. Então, você pode copiar e colar do e-mail, quando a gente selecionou para a produção do material, ou você pode copiar e colar do edital, tá? Que lá também é o nome exato. Então, assim, cuidar para não simplesmente digitar o nome de cabeça, porque você pode se equivocar com uma palavra que é no singular ou no plural, com um D que é da, tá? Então, não fazer nenhuma alteração nesse sentido do nome da disciplina. Assim como a ementa, a gente enviou também uma lista com todas as ementas. As ementas também estão presentes no edital que você se inscreveu. Então, você deve simplesmente copiar e colar a ementa da forma que enviamos nessa lista de ementas no edital, copiar e colar de forma idêntica, sem fazer alterações na ementa, tá? Caso, salvo exceções, se você sentir necessidade de fazer alguma alteração, se você desejar fazer alguma alteração na ementa, você não deve fazer por conta, você deve nos enviar um e-mail informando e justificando porque você quer ou acrescentar ou retirar algum item da ementa, com sua justificativa para que a gente passe para a aprovação da coordenação do curso e aí te dê um retorno se foi ou não aprovado, tá? Em exceções. Mas, caso geral, você não altera a ementa, simplesmente copia e cole da lista de ementas. Você vai preencher aqui os objetivos. Aqui você pode colocar os objetivos gerais e os objetivos específicos. Aqui em conteúdo programático, nós indicamos que o professor sempre indique títulos curtos, não longos, porque se você indicar algum título longo, nós vamos pedir para você deixá-lo curto, certo? Então, são 6 tópicos, são 6 assuntos diferentes relacionados à sua disciplina. Aqui é o outro campo que você vai preencher, referência básica. Na referência básica, você precisa indicar no mínimo 3 títulos da Pearson. Pearson é a biblioteca virtual que a Unifaciar utiliza. E na referência complementar, você pode indicar preferencialmente títulos da Pearson. Mas, se você preferir, você pode indicar artigos acadêmicos com link, sempre com link para os alunos terem acesso. Em relação a esses artigos acadêmicos, nós sugerimos que sempre use sites reconhecidos. Você pode utilizar o Google Acadêmico, pode retirar artigos da Cielo e de tantos outros sites que existem para você retirar artigos acadêmicos, de revistas científicas, enfim. O que nós pedimos para que vocês se atentem é para o ano de publicação. Nós solicitamos que os artigos sejam a partir de 2018, para que não constem artigos muito antigos aqui. Pode ser um pouco óbvio, mas é importante falar que as referências básicas devem ser diferentes das referências complementares, né? Você não pode repetir o mesmo título na referência básica e na referência complementar. Eu vou mostrar agora um modelo de plano de ensino. Esse é um plano de ensino, tópicos gramaticais em língua portuguesa. Então, você vai receber o template, como eu disse, e você vai preencher com o nome da disciplina, com letra maiúscula, fonte Times 12 e negrito. A ementa você vai retirar de uma planilha que você também receberá, e essa ementa não deve ser alterada. Também você vai deixar em Times 12. Então, você vai preencher os objetivos. Você pode colocar traço para separar os objetivos, ou você pode selecionar aqui e colocar esses íconezinhos. Mas, enfim, fica a seu critério. Ou pode colocar em forma de texto normal. Aqui, essa disciplina que eu produzi, ela só tinha 4 tópicos. Mas o de vocês vai ter 6 tópicos. Então, eu escolhi 4 assuntos dentro dos tópicos gramaticais de língua portuguesa que eu gostaria de abordar e que estava dentro da ementa.
Você não pode fugir do que está da ementa, não deixar de colocar um assunto ou colocar um assunto a mais. Tem que estar dentro da ementa a descrição do conteúdo programático. Então, eu escolhi esses assuntos e numerei. Então, essa parte você vai completar. A referência básica, como eu mencionei anteriormente, precisa constar pelo menos 3 títulos da Pearson. Você pode colocar mais, 3, 4, 5, desde que sejam todos da Pearson. Tá, e como que você faz a referência? Nós temos esse modelo de que você coloca o sobrenome, primeiro, tudo em caixa alta, e o nome em caixa alta e caixa baixa. O nome, o título do livro, você coloca em caixa alta e baixa, mas deixa em negrito. E como se trata de livro da Pearson, você tem que colocar que é livro eletrônico, depois você coloca a edição, a cidade, a editora, vírgula e o ano. Então, é dessa forma que você faz a referência na referência básica. E isso você vai fazer para todos os títulos que você inserir na referência básica. A mesma coisa você vai fazer na referência complementar, só que aqui o mínimo são 5 títulos. Ou seja, você pode pegar os 5 da biblioteca Pearson ou você pode mesclar com artigos acadêmicos. Mas se você colocar artigos acadêmicos, você também vai utilizar o mesmo tipo de referência, vai colocar o nome do autor, vai colocar o título e vai colocar, em vez de colocar Curitiba e o nome da editora, você irá colocar disponível em, por exemplo, se aqui não fosse da editora, vou editar aqui para vocês verem. Disponível em 2 pontos. E aqui eu iria copiar o link, porque está pronta a referência do artigo. Se o artigo veio de uma revista, você pode citar o nome aqui da revista, que nesse caso, que vem no negrito, é o nome da revista, e não o título. Então, eu coloco o nome da revista, volumes 2, página 11 a 16, disponível em, vou colocar aqui, 2018. Importantíssimo colocar a data. E aqui não é em negrito. Mas o importante é que sejam 5. Se vocês mandarem 4, 3, 2, nós vamos devolver para que vocês insiram com 5. Mesma coisa aqui, com 3 no mínimo. Depois que vocês fizerem o cadastro, ou talvez a página abra automaticamente, é dessa forma. Aí eu vou escrever, por exemplo, sobre acentuação. Então, eu insiro o título aqui, o assunto, e aperto Enter, e ele vai me mostrar os livros que tem sobre acentuação. Eu clico em cima, depois eu venho em Ler Agora. Está disponível em EPUB ou PDF. Eu escolho o PDF. Então, da onde eu tiro as referências para colocar no plano de ensino? Eu vou na ficha catalográfica, aqui. Então, aqui já está como deve ser colocado no plano de ensino. Só aqui no plano de ensino, o sobrenome, você coloca em letra maiúscula e daí o nome do autor. Depois vem o título, aqui o nome da cidade, a editora e o ano. É opcional você colocar o número de página, certo? Mas só solicito que vocês sigam como eu coloquei ali no modelo para vocês. Aqui, negrito, 2 pontos. Esse template dos slides é onde você vai elaborar a sua apresentação
que depois de aprovado pela equipe de revisão, vocês vão gravar a videoaula. Tá, o que nós pedimos? Para quando vocês receberem o template, vocês não alterarem cor, nem tamanho, nem fonte. Isso serve para todo o material, para o plano de ensino, para o texto base, para o questionário, para todos os materiais. Então, ele já tem o tamanho certo. Em caixa alta, negrito, eu vou escrever o título do tópico. Então, no material do texto base do slide, é sempre o nome do tópico. Não precisa colocar o nome da disciplina, não precisa colocar o seu nome, é somente o nome do tópico. E esse slide, ele é em função do texto base. Então, eu sugiro que vocês façam primeiro o slide, mas fica a seu critério, porque alguns autores fazem primeiro o texto, depois montam os slides. Mas depois eu vou ensinar uma forma que vocês podem fazer primeiro o slide e depois o texto base. Esse aqui é um modelo, tá? É o título, negrito, caixa alta, Times. Os próximos, você sempre mantém a mesma configuração, não pode cobrir a logo em nenhum dos slides. Coloque sempre imagens, porque as imagens elas vão chamar a atenção do aluno. Eu costumo separar cada assunto com uma cor diferente de fundo, mas você pode usar outras formas. Nós pedimos que sempre cite a fonte de onde você tirou a imagem, tá? Faça com letras grandes, não deixe letras pequenas, nem que fique com mais slides, mas deixe com letras maiores. Costumo mencionar o que o aluno vai estudar. Não é para ficar muito poluído com informação ou com imagem. Os títulos eles devem ser em negrito, cor preta. Eu deixei aqui em vermelho para destacar que é esse assunto. Então, vamos aqui. Aqui eu continuei falando do mesmo assunto. Dependendo da disciplina que você tiver, nós sugerimos que você coloque exemplos, o máximo de exemplos que você conseguir. Exemplos práticos. Aqui, por exemplo, eu fiz uma montagem em que eu peguei uma imagem do Pixabay e coloquei um texto nessa caixa. Tá? Então, vocês podem fazer algumas montagens, coloquei exemplos. Aqui eu mudei de assunto, já coloquei outra imagem e deixei o título com destaque em vermelho. Mas você pode continuar no cor preta. Tá? Então, aqui eu dei os exemplos, outro assunto. E o que eu quero destacar aqui são as referências. Que no final, aqui antes das referências, você sempre tem que fazer um resumo sobre o assunto. Então, você retoma o assunto de forma breve nesse resumo. E por último, são as referências. Então, você vai colocar em ordem alfabética de sobrenome. Da mesma forma que você colocou no plano de ensino em ordem alfabética de sobrenome, você faz nos slides e faz no texto base. Não ultrapassem as margens. Eu procuro ficar sempre dentro das margens. Não deixar o texto fora da logo, por exemplo. Trazer mais para cá alguma imagem, algum texto, ou muito para cá. Assim, se faltar criatividade, o que nós sempre queremos enfatizar é que preze pelo menos. Menos cor, menos word art, por exemplo. Vocês vão produzir o texto base. E vocês também vão produzir os slides. E qual ordem que eu sigo? Então, eu trouxe esse slide aqui para mostrar para vocês como que eu posso fazer o slide primeiro. No PowerPoint de vocês podem verificar que aparece uma caixa de diálogo aqui embaixo.
Então, vocês viram que eu cliquei aqui embaixo, anotações, e aparece um campo. Então, vocês podem colocar a informação que vocês querem falar ou que vocês querem inserir no texto depois, ou vão inserir aqui mesmo. E isso vocês podem depois retirar daqui, copiar e colar no seu texto base. Então tá, nas minhas anotações eu coloquei meu nome, o meu cargo e que vocês são bem-vindos. Então só copiei, retirei essa tela aqui, capturei essa tela para vocês verem que é possível fazer o slide, fazer o conteúdo do slide que você vai poder aproveitar depois no seu texto base. Se a preocupação de vocês é como que eu faço o slide antes, essa é uma sugestão que nós damos. Ou você pode realmente fazer o texto base primeiro e depois montar os seus slides. Agora nós vamos falar sobre o template do texto base. O título do capítulo, por exemplo, você vai escrever o título do tópico, não é o título da disciplina, apenas o título do tópico, sem a palavra título. Autor, você vai escrever seu nome, sem a palavra professor, doutor, mestre e suas abreviaturas. Escreva apenas o seu nome completo. A primeira página após a capa, vocês verão o cabeçalho, que também não deve ser alterado em nada, nem a logo, nem essa barra. Aqui você deve digitar o título do capítulo, ou seja, o nome do tópico. Escreveu uma vez, já replica para as próximas. Aqui, nome do capítulo, você pode inserir o nome do capítulo ou pode inserir introdução. Lembrando que o seu texto deve ter começo, meio e fim e ter coerência. No tutorial tem várias dicas de como que você deve escrever o seu texto. Nós sugerimos sempre uma forma dialogada ou dialógica, que nós chamamos, é uma forma em que você conversa com o aluno. Você se refere a você como eu, ou seja, na primeira pessoa, e o aluno você se refere a você. Você aprendeu, você aprenderá, te apresentarei assuntos a respeito, dessa forma. Então, aqui também pedimos que vocês não mudem a formatação, não mudem o layout, porque a página já está configurada, tanto as margens quanto a fonte. Então, você só dá prosseguimento ao que está aqui, certo? Então, eu vou mostrar para vocês um texto base. Então, aqui, como eu disse para vocês, você apenas altera o nome, o título, vícios de linguagem, por exemplo, que é o assunto que eu escrevi, e eu coloco o meu nome, simplesmente. Não mudo fonte, não mudo tamanho, nada. Aqui eu coloco vícios de linguagem. Eu adotei aqui, escreverão lá, aluno Unifaciar, seja bem-vindo à aula sobre. É interessante você dar boas-vindas para o aluno, citando mesmo ele como aluno Unifaciar, dizendo que ele é bem-vindo e o que ele vai estudar. Então, na sequência, eu coloquei uma imagem, falei um pouco sobre o assunto que eu vou abordar nesse tópico e desejei bons estudos. Nós sempre pedimos slides e texto base, vocês não usarem a palavra tópico, utilizem a palavra aula ao invés de tópico. Então, nesta aula veremos tanto no texto base quanto nos slides. Então, iniciei com uma imagem aqui falando do arcaísmo. Sempre você tem que citar a fonte. Se fui eu que fiz, então é meu sobrenome e o ano, certo? E na sequência eu já dei algumas explicações, coloquei uma imagem e os exemplos dentro, associando essa imagem. Deixe o seu texto atrativo,
bonito, que não fique cansativo para o aluno olhar, para o aluno ler, para que quando tem imagem, o aluno desperta o interesse dele para ler o assunto. Use prudência nisso. Use gráficos, mapas mentais, tabelas, tudo que sirva para representar o que vocês querem dizer no texto base, tá? Use exemplos. No final, importante que você faça o resumo, ou seja, retome o assunto de forma objetiva, mas que esclareça também o que o aluno viu ao longo da aula, tá? E aqui as referências, também seguindo as normas da ABNT. Reforçando essa parte das referências, nos slides e no texto base, você é mais livre para usar referências. Não precisa ser exclusivamente as da Pearson, nem exclusivamente as que você colocou no plano de ensino. Então, você selecionou ali no mínimo 8 referências para o plano de ensino, 3 para básica e 5 para complementar, com aquelas regras que a Alexandra explicou, mas para o texto base você tem mais liberdade de usar outras referências, inclusive, por isso que cada texto base e cada slide você vai colocar as referências no final, porque você pode ter utilizado referências diferentes. Então, às vezes você tem livros em casa, você tem acesso a outras bibliotecas, você tem acesso a outros artigos acadêmicos, então você pode usar essas outras referências no texto base, no slide, mesmo que elas não estejam lá presentes no plano de ensino. A Alexandra mostrou para vocês como escrever um texto de forma que fique interessante para o aluno fazer a leitura, que fique um texto dinâmico, interativo, com uso de imagens, né, com bom senso para o uso de imagens. Então, não é para a gente usar imagens para simplesmente ocupar um espaço do texto para reduzir a quantidade de texto, tá? Isso, se acontecer, a gente vai pedir para você refazer. É o uso com sabedoria de imagens. Então, usar as artes próprias do Word e do PowerPoint para trazer conteúdo para os alunos. E se trouxer imagens de fora, que sejam de conteúdo relevante também para os alunos. E não uma simples imagem apenas para ocupar espaço, tá? E cuidado com a qualidade das imagens, tanto para o texto, tanto para os slides, tanto para o Fique por Dentro, que não sejam imagens pixeladas, que tenham uma boa qualidade. Às vezes você tirou print de algum lugar que já é um print de outro lugar que veio de outro print e acaba perdendo muito a qualidade do material, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês do uso das Smart Arts dentro do próprio Word. No Inserir, a gente tem algumas ferramentas que vocês podem utilizar para enriquecer o texto de vocês, nesse sentido de não ficar apenas o texto corrido, né, que pode ficar um pouco chato para o aluno. Então, a gente tem que pensar que o nosso aluno talvez não seja um leitor assíduo, talvez ele não tenha esse hábito da leitura, devido a muito uso de celular excessivo. Muitas pessoas perderam o hábito da leitura ou até mesmo nunca tiveram. Então, se a gente for considerar mais ou menos 10 páginas de texto por tópico, né, a gente pede no mínimo que o arquivo que vocês nos enviem tenham 11 páginas, no mínimo, mas uma sendo a capa e a última sendo as referências, a gente vai ter no mínimo 9 de conteúdo em si, né? Arredondando para 10, para facilitar a conta, o aluno vai ter umas 60 páginas de uma disciplina para fazer a leitura, e o aluno cursa 6 disciplinas no semestre. Então, ele tem 360 páginas. Para você, talvez isso pareça pouco, mas para alguém que não lê nunca nada, né, só redes sociais, por exemplo, é muita coisa. Então, a gente tem que tornar isso mais agradável, mais atrativo, e você não precisa ser um designer para você conseguir fazer isso, tá? A gente recomenda, por isso, o uso dessas ferramentas próprias do Word e do PowerPoint, que são Smart Art, tá? Aqui ele já oferece vários modelos para você adaptar para a sua disciplina, então você escolhe aquilo que vai fazer mais sentido para o seu texto, tá? Quando você seleciona, esse aqui, por exemplo, coloca 5 retângulos. Se você precisar só de 4, você seleciona um e deleta. Se você precisar de mais, você copia e cola e aumenta a quantidade, vai colando até ficar bom para o seu conteúdo, para se adequar para o seu conteúdo. Então, é uma ferramenta simples, o design já está aqui, é só você adaptar e preencher com o seu conteúdo, tá? Cuidado com o uso das cores, lembra que a Alexandra falou, menos é mais, muitas vezes. Então, usa o que
o Word, o próprio PowerPoint indica para vocês, ele já indica a combinação de cores que faz sentido. A gente não tem cores proibidas de serem usadas, mas cuida para você ter uma harmonia estética, né? Então, novamente, se você não domina nesse assunto, simplesmente vá para o básico, use exatamente o que o Word te oferecer. Sempre use o preto ou branco como fonte. Não use aqui, nesse caso, fundo verde com um texto em laranja, por exemplo, vai ficar muito ruim, muito desagradável a leitura. Então, a gente está tentando deixar a leitura mais agradável para o aluno e não o contrário. Então, cuide dessa parte estética. Se você não domina, não tem problema, fica no básico, tá? Usa exatamente aqui as ferramentas e as cores que o próprio Word e o PowerPoint vão disponibilizando. Outras ferramentas também, tá? São as formas. Então, você pode usar aqui todas essas formas para deixar o conteúdo mais atrativo. Então, a Alexandra mostrou no texto dela usar os retângulos para pôr texto, né? Usar esses retângulos como caixas de texto, caixas de destaque. Então, você pode colocar textos aqui dentro dessas caixas para destacar alguma parte do texto. Então, é uma adaptação simples e já faz uma grande diferença para o texto não ficar só a parte escrita direto aqui no corpo do Word. Já faz uma variação, tá? E também essa parte de gráficos, para algumas disciplinas vai fazer mais sentido usar os gráficos próprios. De um gráfico de outro lugar e vai ficar com qualidade ruim. Então, adapta e usa aqui a própria ferramenta do gráfico. Coloca os dados aqui, ó, e faça o próprio gráfico, tá? Você pode também incluir tabelas. Então, você pode inserir tabela, tá? Desenhar da forma que fizer mais sentido. E também os ícones. Esses ícones podem ajudar a deixar o conteúdo um pouco mais interessante. Então, são ferramentas simples, estão na mão, né? Você não precisa ir em outro site. Aqui você consegue já usar essas próprias ferramentas para deixar o seu conteúdo mais interessante. E também aqui os modelos 3D, tá? Então, você pode vir aqui, pesquisar uma palavra-chave, né? E vir aqui conteúdos 3D relevantes para a tua disciplina, tá? Aí você insere, ele vai inserir como se fosse uma imagem. Essas orientações valem tanto para o texto base, tanto para os slides, quanto para a imagem que você vai colocar no Fique por Dentro. Se você conhece outras ferramentas para você criar os seus mapas mentais, as suas montagens, os seus gráficos, pode ser o MindMaster, pode ser o Canva, você pode sim utilizar. Isso se você, de fato, sabe mexer nas ferramentas e vai usar com sabedoria. Se você nem sabe do que eu estou falando, tudo bem, esquece, continua aqui no básico, tá? Que vai ser super efetivo você usar apenas as ferramentas aqui que estão sendo disponibilizadas pelo próprio Word. O seu texto já vai ficar rico. É melhor você usar o básico, bem feito, do que tentar se aventurar por uma ferramenta como Canva e acabar fazendo uma arte que vai mais atrapalhar do que ajudar no seu conteúdo. Agora vamos falar do AVA. Então, a edição do AVA que a gente fala é do template em Word. Nós temos o template do AVA. Nós deixamos em vermelho o que vocês têm que editar. Vocês podem tirar do vermelho a partir do momento que vocês escrevem o nome da disciplina. Por exemplo, Língua Inglesa 4. Tá, escrevi o nome da disciplina. Eu vou escrever do que se trata a minha disciplina. Depois que eu escrevi do que se trata a minha disciplina, eu tiro tudo do vermelho e apago essa informação aqui que está escrito. Nome da disciplina em negrito, escreva um parágrafo. Isso aqui é só para te orientar. Aqui, essa aqui é a aba geral, que é a primeira aba que nós postamos o conteúdo da disciplina. Então, aqui você vai descrever os seus tópicos, os 6 ou 10, que deverão ser títulos curtos, certo? E deve estar do mesmo jeito que você escreveu no plano de ensino. Tá, na sequência, a próxima aba que nós temos lá no AVA é do tópico 1. Então, você vai inserir, no tópico 1 eu vou falar sobre Future Plans. Tiro do vermelho e coloco em preto.
E aqui eu vou falar sobre o assunto, o que fala o Future Plans, e eu vou inserir aqui o Fique por Dentro, por exemplo. Fique por Dentro é um mapa mental, uma tabela, um infográfico que você pode utilizar. Eu fiz essa imagem. Eu peguei essa imagem aqui do Pixabay e fiz o restante. Então, essa imagem aqui, ela foi o meu Fique por Dentro. Então, você vai montar a sua imagem, o seu infográfico, sua tabela, enfim. Você vai salvar em imagem, você vai salvar como imagem e você vai... Ou você pode criar direto aqui no template e copiar aqui, por exemplo. Tiro tudo isso aqui, aperto Ctrl V e copiou a imagem. Então, esse aqui é o meu Fique por Dentro. Aqui eu escrevo com letra maiúscula Manger, que é o meu sobrenome, o ano que eu produzi, e apago as outras informações que estão em vermelho. Fique por Dentro não precisa necessariamente também estar presente no seu texto base ou nos slides. Você pode criar algo inédito, que não está presente em nenhum dos dois materiais. Aqui a videoaula do tópico, você não precisa escrever nada. Aqui no texto base. Então, aqui você vai escrever um parágrafo, 2 parágrafos, algo curto, a respeito do assunto que você aborda no teu texto base. Eu abri aqui um texto base que era de vícios de linguagem, isso. Você pode até utilizar talvez alguma coisa que você escreveu na introdução ou criar algo para preencher essa parte do texto base. E aqui, então, é referência do texto base, a gente também chama de e-book. Então, aqui você vai colocar o seu sobrenome em caixa alta, o seu nome, o nome do tópico, tá? Não o nome da disciplina, o nome do tópico, e essa parte não precisa alterar nada. No texto complementar, você tem que procurar na Pearson um título e escrever aqui o nome do capítulo, o título do livro e deixar em negrito o nome do autor. Aqui, se for a autora, você vai colocar da autora. E apaga tudo que estiver em vermelho, página tal até a página tal, e escreve aqui o parágrafo, o resumo do assunto que você está pedindo para o aluno ler. O resto você não altera. Mas se você não quiser indicar um título da Pearson, você pode indicar um artigo, só que tem que seguir a mesma regra de ser a partir de 2018, tem que colocar o nome do autor no título e escrever um parágrafo sobre o assunto que trata o artigo. Reforçando que você vai indicar ou um capítulo de um livro da Pearson ou um artigo. Cada tópico, você pode optar por indicar um texto da Pearson ou um artigo, tá? Não indicar os dois no mesmo tópico. Então, se você indicar um texto da Pearson, você vai e apaga essa parte referente à produção de artigo, tá? E o contrário, da mesma forma. E não repetir nos tópicos a mesma indicação. Então, você não pode indicar o mesmo livro e o mesmo capítulo em mais de um tópico. Você pode indicar o mesmo livro se você indicar capítulos diferentes desse livro, mas não o mesmo material exatamente. Então, é usar o que você já colocou lá no plano de ensino, que você preencheu lá na indicação de leitura complementar do plano de ensino, mas você também pode usar outros que você não indicou lá no plano de ensino. E você não precisa fazer nada, porque nós vamos fazer a postagem do questionário, que é o meu próximo tópico por tópico, você envia o questionário comentado. Eu quero mostrar aqui um exemplo de questionário. Na capa, você vai colocar o nome da disciplina e o nome do autor. Então, nesse mesmo questionário, você vai deixar todos os questionários dos 6 tópicos, mas nós precisamos que a cada tópico
você nos envie aquele prazo que nós solicitamos que vocês entreguem. Você coloca o enunciado completo, com as alternativas, com a resposta comentada, número da página. Da mesma forma, é a prova comentada. A prova comentada são 20 questões e você também faz da mesma forma, só que a prova comentada você manda para nós no final. É a mesma coisa, você vai colocar o enunciado completo, com as alternativas e a resposta comentada. Se envolver cálculo, vocês podem desenvolver o cálculo aqui. Vou conversar agora com vocês em relação à organização do material didático. É algo muito importante para vocês mesmos e para nós, da equipe de produção, quando vocês fazem o envio do material didático, que esteja organizado. Algumas coisas são sugestões de organização e outras para o envio do material não é sugestão, é como deve, de fato, ser realizado o envio desse material. Tá? Então, para você fazer o envio do material da forma organizada, é importante que você se organize desde o começo. Tá? Então, aquele e-mail que a gente mostrou, que é o e-mail mais importante, um dos primeiros e-mails de materiais de produção, que tem 9 anexos, você faça o download dos anexos. Aqui eu fiz um exemplo, faz uma pastinha no seu computador, chama de unifaciários, chama de materiais de produção, isso não importa, e coloca todos os materiais que você vai precisar para a produção do seu conteúdo. Então, sempre que você precisar, você sabe aonde buscar no seu computador, né? Não precisa ficar voltando sempre e-mail, perdi o e-mail, já recebi muitos e-mails depois, eu não acho mais o e-mail da produção. Então, você já fez o download, você já tem esses arquivos no seu computador, tá? E aí, a partir daqui, o que eu recomendo? Você fazer uma nova pasta e colocar o nome da sua disciplina, tá? Vou colocar teoria das integrais, por exemplo, aqui, como se eu estivesse produzindo essa disciplina. Se você estiver produzindo mais de uma disciplina, então é ainda mais importante que você se organize para não confundir material de uma com a outra, né? E chegar a um ponto de você não saber mais o que você já fez e o que está pendente. Então, a partir daqui, como que você vai organizar os seus arquivos, tá? Usando sempre o nome da disciplina no nome do arquivo por primeiro. Como assim? Por exemplo, tá? Vamos lá. Uma das primeiras coisas que vocês fazem é o plano de ensino. Então, eu vou pegar aqui ó, um modelo do plano de ensino, eu vou copiar, eu vou jogar lá dentro da minha pastinha de teoria das integrais. E aí eu vou renomear o arquivo para teoria das integrais, plano de ensino. Aqui eu vou abrir esse arquivo, eu vou preencher, conforme vocês já viram as orientações. Quando eu finalizar, eu vou enviar esse arquivo para o e-mail da produção, tá? Organizado dessa forma, com o nome da minha disciplina no nome do arquivo. E assim vai ser essa regra para todos os materiais que vocês forem nos enviar, tá? Então, por exemplo, o texto base. Vou vir aqui, pegar o template, copiar para a pasta dentro da minha disciplina. Eu vou escrever o nome da disciplina e qual tópico aquele texto se refere. Tópico 1. E assim eu vou repetir para os slides. Eu vou produzir os slides, eu vou copiar primeiro, vou levar para a pasta referente à disciplina e eu vou chamar os slides de teoria das integrais. Eu não preciso escrever slides. Assim como no texto base, eu não preciso escrever texto base. Porque no momento que vocês nos enviam em um arquivo em Word com esse nome, teoria das integrais tópico 1, a gente já sabe que é o texto base, porque está em Word. Mesma coisa é slide. Você não precisa escrever slide, porque como você está enviando em arquivo PowerPoint, a gente sabe que são os slides das videoaulas. Então, basta o nome da disciplina correto com um tópico referente. O que mais que você vai nos enviar? O template AVA. Você vai nos enviar da mesma forma. O template AVA é importante manter o nome. Então, você vai colocar teoria das integrais, tópico 1, template AVA. E você mantém o template AVA, para não confundir, não ficar com o mesmo nome do texto base. O que mais você vai enviar? Referente ao tópico 1, o questionário do tópico 1. Então, copia, coloca na sua pasta e você vai trocar o nome novamente. Teoria das integrais, tópico 1, questionários comentados. E apaga a palavra template, já não é mais o template. O template
é quando ele está em branco. Depois que ele está preenchido, ele se torna, não é mais um template, ele é o seu arquivo da sua disciplina. Então, ele não é um template, ele é um questionário comentado do tópico 1 da disciplina Teoria das Integrais. Eu sempre peço para vocês colocarem a primeira palavra que seja o nome da disciplina. Para vocês fazerem esse ajuste de uma, duas disciplinas que vocês estão produzindo, é algo simples e vocês organizarem isso para vocês mesmos e para nós também. Nós recebemos mais de 100 disciplinas que estamos produzindo do tópico 1, se vier com qualquer nome esses arquivos, o retrabalho que a gente tem de renomear cada arquivo. E para vocês é muito mais fácil cada um organizar o seu próprio. Da mesma forma, a videoaula, quando você gravar a videoaula, você renomeia a videoaula, o nome da sua disciplina e o nome do tópico, tá? Pode ser só dessa forma, como vai ser um arquivo MP4, a gente sabe que aquilo é a videoaula, então não precisa colocar a palavra videoaula, coloque somente o nome da disciplina e do tópico. Coloquei aqui um exemplo de um vídeo para vocês verificarem, tá? Como que vai ficar, então, a organização. Então, os slides, eu não preciso escrever que é slide, porque por ser PowerPoint, é óbvio que é o slide. O vídeo, eu não preciso escrever que é vídeo, por ser um arquivo MP4, é óbvio que é o vídeo. O texto base, eu não preciso escrever também o texto base, tá? Ele vai se diferenciar dos outros arquivos Word, porque os outros arquivos que eu vou colocar o nome daquilo que ele se refere. Então, o template Java, eu escrevo template Java e os questionários comentados, eu escrevo também questionários comentados. Sempre começando com o nome da disciplina. Aqui eu coloquei como se eu tivesse feito tópico 1 e tópico 2. Tá? O que acontece quando a gente vai do tópico 1 para o tópico 2? Os slides é um arquivo novo, você vai começar do zero novamente, num outro arquivo, usando lá o template. O texto base, mesma coisa, vai ser um arquivo do zero, você vai começar a escrever a partir do template novamente. O vídeo também, claro, é um outro arquivo separado. Mas o que acontece com os questionários comentados e com o template Java? Você vai construindo tópico a tópico no mesmo arquivo, tá? Então, quando você nos envia o tópico 1, você vai mandar o template Java do tópico 1 apenas. Quando você for para o tópico 2, você vai usar o mesmo arquivo que já estava com o tópico 1, você vai acrescentar o tópico 2 abaixo e vai renomear esse arquivo para tópico 2. E ele vai constar tanto o template tópico 1 quanto do tópico 2. Então, ele vai se acumulando, assim como os questionários comentados. Já vou mostrar. Então, eu vou abrir aqui um questionário comentado, tá? Não é da disciplina Teoria das Integrais, que estou usando como exemplo. É outra disciplina aqui, se você ler o conteúdo, você vai ver que não é integrais, mas é só para vocês entenderem a lógica do processo. Então, vocês vão pegar o template de questionários comentados, vai começar pelo tópico 1, vão colocar as 9 questões, como a Alexandra já explicou. A gente pede que coloquem a resposta certa sempre na letra A, porque na hora de ir para o sistema sorteia as alternativas, então coloquem sempre a correta na letra A. Vocês não precisam se preocupar em colocar uma vez na A, uma vez na B, outra vez na C. Não, sempre na letra A, que vocês sinalizem. Mesmo sempre colocando na letra A, sinalize e coloque ali em amarelo que essa é, de fato, a resposta correta, para você nos confirmar que você escutou, você assistiu essa parte e você prestou atenção que é para fazer isso. Fez as 9 questões. O tópico 1 vai salvar o arquivo. Voltamos lá para o arquivo, ó, Teoria das Integrais, tópico 1, questionários comentados, e vai fazer o envio. Quando você for começar o tópico 2, você vai usar esse mesmo arquivo, você não vai abrir um segundo arquivo de questionários comentados, você vai acumular no mesmo arquivo. Então, você vem aqui, renomeia, usa o mesmo arquivo, renomeia para tópico 2 e, a partir daqui, você vai manter o tópico 1 inteiro e vai para o tópico 2, começar as 9 questões do tópico 2 da mesma forma. E assim você vai repetir para o tópico 3 até o tópico 6. Então, ao final, você vai sempre colocando, marcando a resposta correta na letra A. Então, ao final da produção, você vai sempre fazendo os questionários, acumulando no mesmo arquivo. Ao final da produção, a gente tem um arquivo só, com todos os questionários de todos os tópicos. Da mesma forma, segue essa regra o template do AVA. Um exemplo do template AVA do tópico 1. Eu peguei o template de língua inglesa, mas só para mostrar a organização para vocês. Aqui no template AVA vai começar
1 geral, e aí você vai enviar o tópico 1, você vai descendo, você vê que já está lá o tópico 2, o tópico 3. Quando você fizer o tópico 1, você não deve apagar essas partes do tópico 2 em diante. Você deixa lá ainda incompleto o tópico 2 em diante. Aí quando for o prazo do tópico 2, você faz o mesmo esquema que eu expliquei dos questionários comentados. Então, você enviou o tópico 1, aí quando você for produzir o tópico 2, você usa o mesmo arquivo, você só renomeia para nos avisar qual tópico você está mandando agora. Então, se é tópico 2, template Java, eu sei que aqui dentro tem que ter o tópico 1 e o 2. Quando eu for para o tópico 3, eu sei que aqui dentro vai ter que ter o 1 e o 2 e o 3. Até quando chegar no tópico 6, no envio do tópico 6, ele vai ser o último envio e ele vai estar com a disciplina inteira aqui dentro, a parte do template Java. Então, eu vou reforçar. Os únicos arquivos que vocês vão preenchendo acumulativo, digamos assim, são os questionários comentados e é o template Java. Os demais, os slides, o texto base e o vídeo são mandados cada um individualmente, apenas referente àquele tópico. Peço a vocês também atenção no envio e nas respostas dos e-mails. Quando chegar o prazo do tópico 1, você vai nos mandar os arquivos referentes ao tópico 1. Então, o que a gente pede? Crie um e-mail novo, né? Não pegue simplesmente um e-mail que a produção já te mandou, por exemplo, lá do convite, do aceite da produção e mande respondendo aquele e-mail. Não, crie um e-mail novo, tá? Cada assunto novo que você quer tratar com a gente, crie um e-mail novo e use o campo do assunto para falar do que você está se tratando aquele e-mail, para ficar fácil a nossa identificação, né? Nós temos uma equipe, então, várias pessoas têm acesso ao e-mail da produção, então, quando você é claro no assunto, você já facilita para que seja destinado o e-mail à pessoa certa para te responder e para te dar um feedback da forma mais rápida possível. Então, você vai enviar para o e-mail da produção e você vai colocar aqui o que eu vou colocar no assunto se eu estou enviando os materiais do tópico 1. Eu vou colocar o nome da minha disciplina, tópico 1. E aqui, ó, para ajudar a vida de vocês, o que vocês têm que enviar, então, de anexo neste e-mail? Os slides do tópico 1. Tem que enviar o texto base do tópico 1. E você tem que enviar o template Java do tópico 1. Os questionários comentados do tópico 1. Com aqueles nomes que eu exemplifiquei. Então, são 4 anexos que eu tenho que enviar no mínimo. Já explico o porquê no mínimo. Os slides, o texto base, aqui, o template Java e os questionários. 4 envios. Nesse momento, eu não vou enviar a videoaula, porque não vou ter gravado ainda a videoaula. Vocês precisam enviar primeiro esses materiais, e assim que você receber o feedback dos slides, você está autorizado para gravar sua videoaula. Então, você não pode gravar sua videoaula antes de receber o seu feedback da equipe de produção, falando que os seus slides estão aprovados para a gravação da videoaula. A partir daí, você vai gravar a sua videoaula e você vai enviar um outro e-mail apenas com a videoaula. Já vamos chegar lá. Então, por que eu falei no mínimo 4 arquivos? Porque lembra lá no template Java que você indicou no texto complementar, ou um capítulo de livro da Pearson, ou um artigo. Nos tópicos que você indicar um artigo, você terá que nos enviar esse artigo neste e-mail. Vai ser um arquivo, né? Em PDF, você renomeia ele. Esse e-mail também, o 5º anexo, que vai ser o artigo em PDF. Tenha essa organização de e-mail. Quando você for mandar o tópico 2, não use esse mesmo e-mail. Crie um novo e-mail chamado Teoria das Integrais, tópico 2. Quando você for mandar a videoaula, coloque Teoria das Integrais, tópico 1, videoaula. Não use esse mesmo e-mail e não fique respondendo sempre o mesmo e-mail, a não ser que seja especificamente daquele assunto, tá? Toda vez que você quer tratar um novo assunto, use um novo e-mail e use o campo do assunto corretamente, para a gente melhor te responder e te atender. Então, quando você for mandar a videoaula, se você gravar em casa, coloque, então, o nome da disciplina, o tópico que se refere e o que se refere à videoaula. Quando for para o tópico 2, cria um novo e-mail com um novo assunto. Coloca o tópico 2. Eu estou fazendo 2 disciplinas, por exemplo.
teoria de integrais quanto elementos de cálculo. Vai mandar em 2 e-mails separados, sempre 2 e-mails separados. Cada disciplina vai mandar no e-mail separado. Talvez alguns de vocês estejam achando exagero eu clicar tanto nessa tecla, mas é a nossa experiência que faz com que a gente tenha que ser tão detalhista em algumas partes. Sim, acontece da gente receber professor que faz 2 disciplinas e mandar o assunto, o nome de uma disciplina, mas os arquivos em anexo estão se referindo a outra disciplina, ou mandar o assunto, ou até mesmo no corpo do texto, escrever que se refere ao tópico 2, mas aí quando a gente abre os arquivos, a gente identifica que se refere ao tópico 1, e então erros desse tipo acontecem com muita frequência, por isso que a gente sentiu a necessidade de falar especificamente sobre essa organização de materiais, essa organização de arquivos. Esse e-mail você vai enviar naquele prazo que foi enviado, né, das entregas parciais, então você entrega no dia ou antes do dia do prazo daquele tópico. Obrigatoriamente esses 4 arquivos, ou 5 se for o caso de ter um artigo, no mesmo e-mail. Então antes a gente até aceitava separar, enviar primeiro o texto, depois os slides e assim por diante. Mas agora não, é obrigatoriamente os 4 ou 5 arquivos num único e-mail, no dia do prazo ou antes do prazo do cronograma parcial. Eu vou usar aqui o termo de ciência para orientar em relação às gravações das videoaulas. Esse termo de ciência vocês receberam no e-mail de materiais para produção, então eu peço que assinem e nos devolvam o termo assinado. E como eu expliquei na parte de orientações, crie um e-mail novo, né, com o assunto termo de ciência e envie o termo assinado, tá? Para professores de Curitiba e região metropolitana, a videoaula ela tem 3 partes: a introdução, em que você aparece dando uma introdução ao assunto. A segunda parte é a parte dos slides, que é a parte maior da aula, em que não aparece o seu rosto, apenas os slides e a sua voz. E a parte final, que é o que a gente chama de encerramento. Então, você volta a aparecer e faz a conclusão da aula. Essas partes que você aparece têm duração de aproximadamente 1 minuto cada uma. E para quem mora em Curitiba ou na região metropolitana, é obrigatório que as introduções e encerramentos sejam feitas no estúdio. A parte dos slides fica opcional você gravar no estúdio da Unifaciar, no Campus Kennedy ou em casa, mas a introdução e encerramento é obrigatório no estúdio. Quem é de fora de Curitiba, não aparece em nenhum momento seu rosto, você não vai aparecer em nenhum momento na gravação. Então, você vai fazer a introdução projetando na tela o slide de capa, tá? Então, esse 1 minuto de introdução, você vai usar sem aparecer o slide da capa, e o encerramento você vai fazer no slide de referências, tá? Então, quem é de fora de Curitiba, em nenhum momento vai aparecer. A gente está optando por fazer dessa forma, dessa vez, para manter o padrão da qualidade de imagem, tá? Então, para os professores de Curitiba, é importante que vocês respondam aquele e-mail sobre as orientações das videoaulas, informando sobre a gravação dos slides, se será feita no estúdio ou em casa, tá? Porque a parte da introdução é obrigatoriamente no estúdio. E para fazer o agendamento, é diretamente com o Glauco, lá naquele e-mail tem o e-mail do Glauco para vocês entrarem em contato diretamente com ele para fazer o agendamento dessa gravação, e vocês podem agendar logo após terem recebido o plano de ensino aprovado. Então, tendo a definição dos 6 tópicos, do assunto de cada tópico, tendo o título do tópico aprovado, revisado, você pode já agendar a gravação da introdução e encerramento. Você pode gravar todos os 6 tópicos no mesmo dia, tá? E a gente pede que seja, assim, diferente para cada uma, que não repita sempre o mesmo texto, porque você vai falar um pouquinho de cada tópico ali naquela introdução, e no encerramento também você vai puxar um pouquinho o assunto do tópico. Então, é importante que sejam 6 diferentes. E a gente pede que você grave realmente no início da produção, né? Alguns professores nos pedem para gravar no final, depois de ter produzido, mas é importante que você grave no início da produção. Então, logo após ali ter o plano de ensino aprovado, porque nós vamos revisando os materiais, tanto os materiais em texto quanto em vídeo, a gente vai revisando, editando em tempo real. Então, quando você gravar a primeira videoaula, a gente já precisa ter essa introdução e esse encerramento gravados. Então, precisa ter sido gravado no estúdio para que os editores possam usar a sua videoaula, mais a introdução e mais o encerramento, né, para fazer a edição completa e a postagem dessa videoaula. Para gravar em casa, então, você vai gravar apenas a tela, apenas os slides,
e a sua voz. Então, não precisa se preocupar com a iluminação, apenas com o áudio. E você usa o programa OBS ou algum programa similar, e na sequência aqui vai ter um tutorial do OBS. E eu sugiro que você faça testes, faz um teste de 1 minuto, de 5 minutos, antes de gravar a aula completa, né? Para ver se está pegando o áudio mesmo. Às vezes você esquece de ligar o microfone e grava a videoaula sem pegar o áudio, né? Testar se está bom o áudio, testar em lugares diferentes da casa, se você puder, para ver o lugar que fica melhor o áudio, né? Usar um fone de ouvido como o microfone, por exemplo, se você tiver algum outro equipamento, ou o próprio computador. Então, fazer esses testes com diferentes microfones, o que você tiver em casa, para ver qual que é a melhor opção, né, em relação ao áudio, para evitar que tenha que ser feita uma nova gravação. Então, algumas orientações gerais, independente se você vai gravar em casa ou no estúdio. Não falar bom dia, boa noite, boa tarde, né? A gente não sabe em que momento o aluno está assistindo essa videoaula, então a gente não usa essa terminologia. A gente fala oi, olá, para cumprimentar o aluno. Não falar nem o nome do curso e nem o nome da disciplina em nenhum momento, porque às vezes a mesma disciplina é usada em vários cursos. Então, se você citar o nome de um curso, o aluno do outro curso vai se sentir prejudicado, vai achar que aquela videoaula não foi feita para ele, né? E vai achar que o conteúdo está errado. Então, não falar de forma alguma, olá, alunos de engenharia de produção. Por exemplo, mesmo que se você se inscreveu numa disciplina que estava lá no edital em engenharia de produção, pode ser que um dia, mais cedo ou mais tarde, ou hoje mesmo, essa disciplina também seja ofertada para engenharia mecânica, por exemplo. Então, não falar o nome do curso. A mesma coisa para o nome da disciplina, pois podem ter pequenas alterações de grade, do nome da disciplina, e manter o mesmo conteúdo. Então, não falar bem-vindo à disciplina tal. Fale sempre o nome do tópico, tá? O assunto do tópico, o título do tópico, você pode falar sempre, mas não o nome da disciplina, tá? Então, ao invés de falar bem-vindo à disciplina tal, você pode falar bem-vindo à videoaula sobre, e aí o assunto daquele tópico em questão, tá? E também não falar o número do tópico. Então, não falar, este é o tópico 1, essa videoaula 2, a gente vai estudar tal coisa. Então, não falar também o número, tá? Mas tratar cada videoaula pelo assunto dela. Bem-vindos à videoaula tal, né? Então, você pode falar os termos que a gente recomenda que você use para evitar essas palavras proibidas, que você fale, nesta aula vamos estudar, nesse vídeo vamos estudar, nessa videoaula você vai aprender, e assim você dá sequência à sua videoaula. Para a nossa comunicação interna, como eu falei anteriormente, a gente sempre trata o nome da disciplina e o número do tópico, né? Essa nossa comunicação interna a gente vai manter daquela forma que foi dada a orientação, tá? Essa orientação de não falar o tópico, nem o número do tópico, nem o nome da disciplina e nem o nome do curso é para o aluno, mas entre nós, a nossa comunicação interna, a gente sempre trata com nome da disciplina e número do tópico. Não colocar apenas textos nos slides, não dar aula lendo os slides, né? Não escrever textos longos, escrever textos sucintos, objetivos, e a gente está colocando limite também, tá? Entre 15 a 30 slides, tá? São suficientes para você gravar os 40 minutos de aula, que mais que isso, muitos slides você vai acabar colocando muito texto, você vai ficar lendo o texto, então o objetivo é colocar mais imagens e palavras-chave nos slides para te dar apoio para dar aula, e não que você fique lendo o slide, né? Claro que dependendo da disciplina, você conversa com a gente, teve que colocar mais que 30 slides, né? Dependendo da disciplina, se é uma disciplina que tem muita imagem, muita necessidade de apresentar diversos slides com diversas imagens diferentes, a gente conversa, não tem problema, mas no geral, né, a gente vai ficar nesse limite entre 15 e 30 slides. Gravar no mínimo 40 minutos, tá? Então, a nossa videoaula tem que ter no mínimo 40 minutos. Mesmo que depois a gente vai adicionar a introdução e encerramento, que foi gravado no estúdio, por exemplo, para quem é de Curitiba, são edições curtas, de 1, 2 minutos na videoaula, então não vai fazer tanta diferença no tempo total da videoaula, e sempre tem cortes, né? Por mais que talvez você pense, não errei nenhuma vez na videoaula, não vai ter nenhum corte, mas sempre tem algum corte, porque a gente tem vícios de linguagem, algum professor que fala muito né, ou tá, os editores cortam esses vícios de linguagem, ou pausas muito longas, ou falar, eles acabam cortando. Então, de pequenos cortes de segundos, isso pode dar, no final, uma redução no tempo da sua videoaula.
Então, é bom até gravar um pouquinho mais do que 40 minutos, 42, 43, se você puder, para garantir que no final, após a edição, terá 40 minutos, pelo menos, de aula. Caso você faça a gravação, encerre e veja que você ficou com menos de 40 minutos, a gente peça que não nos envie, porque a gente vai recusar. Então, não é o trabalho de você nos mandar e-mail e a gente pedir para você ir gravar. Então, se você gravou e já viu que deu menos de 40 minutos, você pode regravar e daí escolhe um slide, escolhe um momento para você se aprofundar um pouco mais, falar um pouco mais, ou você pode gravar um complemento também para juntar e faz a parte 1, parte 2 e nos indica onde inserir, né, esse complemento que você vai gravar, tá? Então, você sempre pode falar mais, né? Então, não existe nenhum assunto que a gente não possa falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, você pode adicionar um exercício, você pode adicionar um exemplo, você pode comentar um artigo, tá? Não existe a opção de, eu não tenho mais o que falar sobre isso, né? Porque sempre a gente tem o que mais falar sobre qualquer assunto, tá? Então, para gravar em casa, tenta escolher um horário que você já sabe que é mais silencioso, já conhece sua casa, sua família, a rotina até do seu bairro, você já sabe o dia e horário que é mais silencioso. Então, privilegie escolher esse horário, né? Avisa quem mora com você para não te interromper, que também as pessoas evitem fazer barulhos, mesmo no outro cômodo, né? É inevitável ter barulhos. Aqui talvez vocês escutaram em algum momento aqui da gravação, gato miando atrás, né? Mas quando você perceber que teve esse barulho, um cachorro latindo, uma moto que passa, um carro mais barulhento que passa, você interrompe a sua gravação, você para, você recomeça daquele slide, tá? E não só em relação aos barulhos externos, mas você também erra, você pode errar alguma fala, gaguejar, errar uma palavra, aí você pode tossir, gaguejar, enfim. Você começa daquele slide, tá? E anota o número do slide. É importante que você anote e nos passe o número do slide que você errou. Então, quando você nos enviar a videoaula por e-mail, você anota quais slides que você teve erro e precisou recomeçar. E você nos manda no corpo do e-mail, erros no slide X, Y e Z, tá? E você começa, é importante você começar o slide do zero. Então, vamos supor que eu tenho um slide que tem esses três itens aqui no meu slide, tá? Então, eu falei o primeiro item, expliquei para o aluno, falei o segundo item, expliquei, e quando eu estou no terceiro item, eu errei, tá? Então, fui aqui falar, gravar no mínimo 40 minutos, eu errei alguma coisa. Eu converso com o editor, tá? Os editores não estão vendo o seu rosto, então, é preciso que vocês informem, né, verbalmente, conversando com o editor de vídeo, e também, quando você nos passar por e-mail, quais foram os slides que você errou, tá? E você vai informar, errei, vou recomeçar esse slide. E aí você pode até voltar o slide, né, para dar essa quebra, passa um slide para trás, depois retoma um slide para frente e recomeça desde o começo, tá? Então, por exemplo, se eu tinha esses 3 itens aqui no slide, tá? Eu tinha esses 3 itens aí no slide, mas eu errei no terceiro, eu vou recomeçar a gravar desde o começo do slide. É importante que você deixe muito claro para o editor que você errou e que você está recomeçando daquele ponto, né? Porque se você errar uma palavra técnica, por exemplo, da sua área, o editor não vai saber. Se você erra e segue muito rápido, vou dar um exemplo aqui. De novo, tenho esses 3 tópicos para falar no slide. Se eu falar, gravar no mínimo 30 minutos, não 40 minutos, é muito rápido, o editor não vai necessariamente, né, com certeza, eu vou te garantir que ele vai conseguir pegar no áudio esse erro, tá? Então, se eu falei, por exemplo, gravar no mínimo 30 minutos, não, errei. Deixar bem claro, errei, vou recomeçar esse slide, vou recomeçar o slide 5, volta para o 4, passa para frente, fala, recomeçando o slide 5, e vai. E se você estiver errando muito, se algum dia você perceber que não está rendendo a tua aula, se você estiver tossindo, espirrando, nesses momentos, às vezes é melhor interromper e gravar outro dia, tá? Por isso, não deixa para a última hora, porque imprevistos acontecem e tem alguns casos que a cada frase é preciso fazer um corte, porque o professor tossiu, espirrou, ou tem algum barulho que ou muito erro, né? Às vezes a gente está com a fala travada, a gente está mais distraído, acaba se perdendo mais. Então, se for o caso, às vezes é melhor você parar e gravar num outro dia, num outro momento, do que seguir a aula desse jeito, que ela vai ficar com muitos cortes e a gente percebe quando tem muito corte. Esse tutorial que vocês estão vendo tem mais de 1 hora e vocês
conseguem perceber aonde tem os cortes, né? Então, vejam dessa forma, como exemplo para vocês, nos momentos que tem mais corte e nos momentos que tem menos corte, como fica mais agradável de escutar, fica mais fluido, né? Quanto menos corte, a aula vai ficar mais fluida. Então, se tiver que cortar cada frase, é melhor você regravar num outro momento. Eu sugiro também que vocês treinem a videoaula, que tenha um roteiro ao lado como apoio, né? Tem um papel ali para te apoiar, caso não tenha experiência, principalmente, né? Mas, muito importante, não ler esse roteiro, né? Não é nem para ler o slide, nem para ter um material de apoio ali que você fica lendo, né? É muito importante que você tenha esse roteiro apenas como um apoio, tá? Para não esquecer os principais assuntos que você quer falar, né? E para você não encher de texto os slides. E assim também as introduções e encerramentos. Você também pode fazer um roteiro do que você vai falar, mas falar de forma natural, não fica engessado a esse texto. Não leia o texto que você montar, monta apenas aquelas informações essenciais que você precisa falar. Né? Para gravar no estúdio, a gente tem teleprompter, pode ser usado, mas lembra disso, de falar o mais natural possível, porque nós não somos atores, nem apresentadores, né? Nós somos professores, então fala da forma mais natural possível. Como você estaria falando, conversando com os seus alunos numa aula presencial mesmo, tá? Então, para enviar a videoaula para nós, por e-mail, para quem gravar a videoaula por e-mail, tem algumas formas de você nos enviar, tá? Vou até escrever aqui. Então, para você enviar a videoaula para a gente, por e-mail, tem algumas formas. Você pode simplesmente anexar o arquivo ou os arquivos, tá? Se não são tão grandes, eles vão caber no anexo. Pode enviar por Google Drive. Quem tem Gmail, na hora que você coloca um anexo e ele é muito grande, o Gmail automaticamente já coloca para ser enviado em forma de Drive, tá? Mas se não, você abre uma pasta no Google Drive e compartilha, envia o link para a gente, tá? Você pode enviar por OneDrive também, por Dropbox ou por WeTransfer.com, que é um site gratuito, tá? Para envio de arquivos grandes. Ele expira em 7 dias e a gente sempre responde os e-mails de vocês, avisando que a gente recebeu o material, tá? Então, caso você envie pelo WeTransfer e passou 5, 6 dias e você não recebeu a resposta, a gente pede que você mande novamente, tá? Porque tem alguns casos que o WeTransfer está indo para o spam e a gente acaba não vendo. E você pode enviar a videoaula em mais de uma parte, tá? Se você precisar parar por algum momento, terminar a gravação, fazer a gravação em 2 dias diferentes, né? O software que a gente orienta a usar, o OBS Studio, ele, se você pausar a gravação, ele vai gerar já um arquivo. Cada vez que você pausa, ele gera um arquivo diferente. Então, não tem problema você nos enviar em mais de uma parte a videoaula, contanto que a soma delas dê 40 minutos, né? E também nomear os arquivos de forma organizada, né? Conforme os outros arquivos que a gente orientou antes, né? Sempre começar o nome do arquivo com o nome da disciplina, então renomeie os arquivos, né? Mesmo arquivo de vídeo, você vai renomear, você vai colocar lá o nome do arquivo, o nome da disciplina e o número do tópico, tá? E se tiver só uma parte, você envia dessa forma, o nome da disciplina, tópico X. Se tiver mais de uma parte, você sinaliza as partes. Então, você vai colocar lá parte 1, parte 2, parte 3, quantas partes forem daquele mesmo tópico, daquela mesma videoaula. E mandar todas as partes no mesmo e-mail, ou no mesmo WeTransfer, ou no mesmo link do Drive. Os professores nos pedem para enviar roteiro da introdução e encerramento. A gente não vai enviar, tá? Porque eu vou falar para vocês o que é necessário falar na introdução e encerramento. Eu vou mostrar para vocês esse roteiro da Alexandra, mas eu não vou enviar esse roteiro, porque a gente quer que seja algo seu, que não fique todas as disciplinas, todos os professores falando exatamente a mesma coisa, só trocando as palavras-chave da sua própria disciplina, tá? A gente quer que você desenvolva a sua introdução e que você fale do seu jeito na introdução. Você falar oi, você falar olá para o aluno, que, por exemplo, a Alexandra colocou, bem-vindo à aula de hoje. Então, lembra, a gente não fala nem o nome da disciplina e nem o número do tópico. Então, você pode falar bem-vindo à aula de hoje, bem-vindo à videoaula de hoje. Aí você se apresenta, você fala o seu nome completo, você pode falar sua formação ou não. A gente pede que tomem cuidado, porque alguns professores não têm exatamente a mesma formação para aquele curso que você está produzindo disciplina. Então, pode não ficar legal, em alguns casos específicos, você falar a sua formação, tá? Mas se a sua formação estiver 100% alinhada com o assunto da disciplina,
aí você pode também falar a sua formação, sem se estender, né? Não fiquem aí 5 minutos falando o seu currículo, né? Não é sobre você, a videoaula, mas se você achar interessante pontuar algo da sua formação, do seu mestrado, ou doutorado, ou pós-graduação, que tenha 100% alinhamento com a disciplina, você pode citar aqui nesse momento. E você aí faz a introdução, então aqui ela falou um pouquinho o que será estudado nesta videoaula, aqui começa o encerramento. Citar os pontos principais que o aluno estudou, e você convida o aluno para ver os demais materiais da disciplina. Então, aqui a Alexandra fala, você ainda tem à sua disposição outros materiais na plataforma, o e-book, por exemplo, traz esse assunto que abordei durante a videoaula. Então, eu te aconselho a ler esse material com atenção, porque, afinal da aula, foi elaborado um questionário em função do texto base que está no e-book. Para complementar os seus estudos, uma indicação de leitura complementar. Você deseja bons estudos, você pode agradecer ao aluno ter assistido a aula. Não façam exatamente como está aqui. Fale essas informações, então você deve convidar o aluno a ler os demais materiais, mas com as suas palavras. Faça do seu jeito e faça cada tópico mudando um pouquinho, mudando alguma palavra. Então, assim, sim, você tem que gravar uma introdução e um encerramento para cada tópico específico. Vamos iniciar aqui um tutorial para que você possa utilizar o programa OBS Player, que é um programa para estar capturando a tela do seu computador e assim você poderá fazer a sua aula e mandar em vídeo para nós. Então é bem tranquilo. Você indo no Google, né, e digitando ali na barra de busca OBS Player, esse primeiro site que vai aparecer aqui. Tá? Então, ao clicar no site, você vai ser redirecionado para a aba ali de instalação. E um detalhe importante que você tem que ver é qual é a versão do seu computador, né? Você pode ver que aqui ele funciona para todas as plataformas, tanto para o Windows, Mac quanto Linux. No Windows tem um detalhe pequeno, que é aqui. Então você tem que analisar se o teu computador é 64 bits ou 32 bits. E para você estar verificando isso no seu computador, você precisa ir lá, né, nas informações dele. Então se você entrar em uma pasta, né, por exemplo, do teu computador aí, ele vai estar abrindo ali aquelas opções de configuração de computador, né? Aqui no canto esquerdo, né? Então aqui no canto esquerdo, este computador, você clica com o botão direito e vai em propriedades. Indo em propriedades, ele vai estar abrindo ali as informações que a gente precisa saber. Então você vai olhar aqui, ó, né, sistema, processador, memória instalada, tipo de sistema, né? Então aqui, ó, tipo de sistema operacional 64 bits. Então esse aqui, o Windows 10 que eu estou utilizando, é 64 bits. Se o seu for 32 bits, você vai estar fazendo a instalação deste arquivo aqui. No caso, o meu 64, eu vou baixar esse primeiro mesmo, tá? Então eu já tenho instalado o programa aqui, tá? Só vou iniciar o processo para vocês verem. Clicou ali, ele já vai começar, né, um download. Para fazer a instalação é bem tranquilo, que você vai abrir ele e vai estar dando aí os passos, né, seguintes que o programa pede. Então quando você abrir o OBS Player pela primeira vez, ele vai, né, não vai estar com essa janela, porque é necessário que você faça algumas configurações iniciais. Depois que você abrir o OBS Player, né, aqui na parte de baixo, tem algumas informações que é necessário que o professor fique atento. Por exemplo, nesse campo onde tem fontes, é onde a gente vai estar configurando, né, a entrada de áudio do nosso microfone, a captura de tela. Tá? Então, para isso, o que é preciso fazer? Você clica aqui nesse botão mais, você vai configurar primeiramente ali a captura de entrada de áudio, né? Então quando você, né, tiver, né, se você tiver no notebook, ele já vai ter entrada de áudio padrão dele, então automaticamente ele já vai estar configurado. Se você colocar um fone de ouvido, né, simples, como se fosse um fone de ouvido deste celular, também. Então você clica aqui em captura de entrada, né, e clica em OK, que ele já vai, né, procurar o que tem, ó, adicionar existente. Aí ele já vai aparecer as opções aqui do que está configurado no seu computador, né? Se é um microfone auxiliar ou captura de áudio. Feito isso, né, clique em OK, que ele vai estar configurado. Ele vai estar aparecendo aqui embaixo na sua barra. A minha barra ela não está, né, movendo porque o microfone está bem baixinho. Eu vou levantar um pouquinho aqui só para você dar uma olhada que vai começar a onda sonora aparecer ali. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, viu? Vou baixar um pouquinho para não ficar tão alto. Então eu tenho certeza que o meu áudio está funcionando porque a barrinha está movimentando conforme eu falo ali, tá? Para a captura de tela,
que é o que está acontecendo aqui, tá vendo? Quando eu passo meu mouse, ele está dando esse campo infinito, é porque ele já está, né, capturando tudo que está transmitindo na tela do meu computador. Então, né, se eu abrir alguma janela aqui, ele já vai estar gravando. Para isso, você vai novamente aqui em mais e você vai ali em captura de tela. Então, assim, aqui tem duas opções. Você pode tanto capturar a tela, o que vai acontecer? Tudo que estiver passando no seu computador vai estar sendo, né, gravado pelo OBS Player, ou, né, você pode configurar a janela. A janela é, se você quiser, é que o OBS ele capture somente uma janela específica do seu computador. Por exemplo, só o PowerPoint. O aconselhado é utilizar aqui captura de tela, porque você não vai errar. Então ele vai estar capturando e vai estar gravando tudo que está na sua tela. Então depois que você vai lá em captura de tela, né, é só clicar em OK, né? Ele já vai capturar. E a partir do momento que entrar aqui igual o meu, né, no teu canto, tiver a captura de entrada de áudio e o captura de tela, já está configurado. Você pode ver que ele vai ficar assim, ó, igual o meu computador no infinito. Antes de você iniciar a gravação dessa aula por completo, eu aconselho muito que você faça um pequeno teste para ver se você conseguiu configurar o seu microfone na altura correta, se ele está capturando a tela do seu computador certinho. Né? Então você inicia uma gravação de alguns segundinhos, faça o teste de áudio, faça o teste de vídeo e aí sim você pode estar iniciando a sua gravação da aula completa. E o último passo para a configuração no programa é a configuração de saída de vídeo, quer dizer o modo e o formato que vai ser gravado o seu vídeo. Por padrão ele vem com um formato chamado MKV, mas é importante que você configure para MP4. Então quando você clicar aqui em configurações, ele vai abrir essa aba onde tem as opções de configurações. Então aqui na parte saída, em gravação, né, após a aba transmissão, você vai ver aqui escrito formato de gravação. Eu não vou conseguir alterar aqui porque eu estou gravando com o OBS no momento, então ele me bloqueia a alteração. Aqui ele vai estar escrito MKV para o original e você altera para MP4. Feito isso, clique em aplicar e OK. E pronto, você já configurou o seu OBS para estar podendo gravar. Para realizar as gravações, inicia aqui do lado direito. Você pode ver que no meu está escrito parar gravação, porque eu estou realizando uma gravação. Então, quando eu parar essa gravação, ele vai mudar o nome para iniciar a gravação. Então, ele fica somente nesse botão. Tanto você inicia a sua gravação por aqui, como para. Não é possível no OBS você pausar a sua gravação, tá? Então, quando você clicar aqui, ele vai parar e vai começar um novo arquivo, tá? Qualquer dúvida, professor, a gente está à disposição. É só entrar em contato por e-mail ou buscar um leve tutorial no YouTube, que tem muita gente que fala sobre esse programa do OBS aqui para usar. Obrigada por terem assistido até aqui. Esperamos que tenha sido de grande valia para auxiliar na produção de vocês e qualquer dúvida estamos à disposição.